1981, Leon Kass, que é um médico americano e um dos maiores bioticistas, ele questionou isso, né? E ele falou que o bem-estar, que saúde é um conceito muito mais amplo. Questionou que tem correlação com o bem-estar mental, que faz parte, né, do campo da saúde. Então, a sua definição de saúde foi o bem funcionar de um organismo como um todo, ou ainda, uma atividade do organismo vivo de acordo com as suas excelências específicas. E já o sueco Lennart Nundefelt, que é um filósofo sueco, ele definiu em 2001 a saúde como um estado físico, mental, em que é possível alcançar todas as metas vitais dadas as circunstâncias, né? Então, também depende do ambiente que você está inserido, né? Todas essas definições, elas têm os seus méritos e têm as suas verdades, mas a mais citada, como que eu posso dizer, utilizada é a da OMS, do Escritório Regional Europeu. E acho que é uma das mais completas também. E ela diz: à medida que o indivíduo ou grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações e satisfazer necessidades, por outro, de lidar com o meio ambiente. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária, não o objetivo dela, abranger os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas, é um conceito positivo. Então, ele é mais amplo e a gente pode dizer que é o equilíbrio, né, dizer que a saúde é um equilíbrio entre a saúde física, mental e aqui para nós também sabemos que espiritual, como a gente acredita na doutrina que a gente segue, né? Aqui eu trouxe algumas coisas para a gente falar mais ou menos do que está mudando na nossa rotina mesmo, né? Então, o que mudou com a nossa saúde física na pandemia? Dificilmente a gente pensava que as nossas mãos podiam ser tão perigosas, né? A gente não tinha essa ideia de higienização das mãos. Então, a gente tem hoje a plena certeza de como isso ajuda a combater a propagação de vírus, de contaminações e tudo mais. Então, a gente entende que a mão hoje é um dos maiores perigos, né? A falta de higienização ou a lavagem incorreta delas, a não higienização correta, é o que pode causar doenças, né? E também como ela é mal utilizada, né? Que a gente vivia coçando nariz, boca, olhos, e como isso pode ser prejudicial. Outra coisa que a gente não tinha... quem é mais da saúde é um pouco mais ligado nisso, mas as pessoas no dia a dia, elas não tinham consciência de o quanto é perigoso o sapato, o calçado que você usa na rua, você entrar na sua casa, né? Quanto de bichinho que você poderia levar. Então, aí eu achei uma ilustração, né, que fala: usar sapato dentro de casa pode deixar no chão cerca de 421 mil tipos diferentes de bactérias. E a gente também começou a ter com essa pandemia, a gente começou a ter um conceito que a gente tem muito forte na indústria, que é de área limpa e área suja, né? Então, numa indústria farmacêutica, por exemplo, você é proibido entrar para trabalhar com a roupa que você vem da rua. Você tem um vestiário que é bem distante de uma área produtiva, que é considerada uma área limpa, justamente porque o vestiário é uma troca, né? É uma zona de troca, onde você deixa toda a sua roupa que você veio de casa, seu sapato, você se locomove até um vestiário em roupa íntima, com outro chinelo, um outro calçado, e você coloca uma roupa numa zona limpa, uma roupa limpa, né? E também touca e tudo mais. Então, esse conceito de zona suja e zona limpa também foi trazido por essa pandemia, para a gente fazer e adaptar até na nossa casa, como essa foto que a gente está vendo, né? Onde a pessoa delimita espaços, tem lugar ali para lixo, para deixar a roupa que veio da rua, para já sanitizar a mão. E outra coisa também muito
que a gente utiliza também muito na indústria, né, e na saúde, que a gente sabe da importância, é a máscara. E a gente não tinha, né, a população não tinha conhecimento da efetividade que esse item poderia causar. Então, hoje faz parte aí do nosso visual, né? Embaixo tem uma ilustração sobre a não utilização de máscara entre nenhuma das pessoas, então o risco de contágio do Covid é muito alto. Uma pessoa usando máscara e outra não, então também a probabilidade de contrair o vírus é alta, porque solta particulado, né? E pode aderir no rosto, cabelo, máscara, enfim. E quando a média, se uma pessoa que está contaminada e doente, ela está utilizando a máscara, então o vírus não tem tanta propagação pela saliva, né? Ou como que fala? Pelo jato, né? Que é viabilizado no ar quando você espirra. E como é baixa quando as duas pessoas utilizam a máscara. Por isso que a OMS, todos os órgãos de saúde, vem desde o início da pandemia insistindo bastante na utilização da máscara. Outra coisa que também mudou bastante, né? Aí um pouquinho de conceito. Então, eu falei dos hábitos de higiene, né? Que a gente essa pandemia trouxe um impacto positivo para a gente, porque a gente aprendeu itens básicos de higiene, né, que a gente sempre deveria ter adotado, como eu falei, lavagem das mãos, deixar os calçados para fora, e que são importantes não só para a Covid, né, um conceito de sanitização e redução bacteriana, e eu acho que é bom difundir, porque muitas pessoas às vezes utilizam o termo equivocado de esterilização, né, que quando você usa isso, você não tem nenhum particulado, você elimina totalmente qualquer vírus, bactéria, bacilo, enfim. Então, o termo correto, quando você tem uma redução de carga bacteriana ou viral, é uma sanitização. E é isso que a gente faz com as mãos. Então, uma mão que teria milhares de bactérias, você utilizando água e sabão, você não deixa sua mão estéril, você deixa sua mão sanitizada, você reduz a carga bacteriana ou viral que ela pode estar carregando, né? A gente construiu, né, nesse período aí todo, uma maior atenção aos nossos hábitos e ações do cotidiano, o que eu falei lá no começo, coçar nariz, olhos, roer unhas, e um bom hábito de, ao chegar em casa, da rua, já lavar as mãos. E é engraçado como isso era muito comum para a gente, né? Outro dia a gente estava vendo um filme e aí mostrou uma cena dos policiais dentro da delegacia nos Estados Unidos, eles pediram pizza. Aí chega o entregador, o policial tira do bolso, né, o dinheiro, as notas de dólar, dá para o entregador, eles põem a pizza em cima da mesa e eles já começam a comer com a mão. Então, o que antes era banal, né, era muito comum, e hoje seria inadmissível no nosso conceito, né? Tudo que está chegando de fora de casa, a gente está limpando, está passando álcool 70, ou, se possível, se a embalagem permitir, lavar. Então, essa conscientização mudou muito também, né? A nossa rotina. Nos tornamos mais atentos a isso. Também nos tornamos mais conscientes que somos os maiores vetores desses micro-organismos, né? A gente viu que o indivíduo, o homem, é a maior fonte de contaminação. Quem é da área da saúde já sabia isso, mas a gente está vendo como uma única pessoa pode disseminar o vírus para outras 6, 10, né? E assim sucessivamente. Então, o impacto que a gente causa na sociedade. Então, a importância que o ser humano tem que ter, a conscientização que ele tem que ter sobre o seu posicionamento e a sua atitude, né? A gente também tem mais essa questão aí que eu falei de lavagem, né? Dos itens que são trazidos de fora, no interior da sua casa. Aí,
quando possível, realizar a lavagem geralmente com água e sabão, que é mais efetiva. E quando não for possível, no mínimo passar um álcool 70 na parte externa do item. E aqui é uma receitinha, né? Eu acho que todos já devem saber, porque já foi bem difundida. Mas para a gente fazer vulgarmente o álcool 70, a gente utiliza 3 partes de álcool para 1 de água. Então, essa é a receita. E aqui eu estou explicando o porquê por que falam tanto que é tão importante usar água e sabão, ou usar o álcool 70% e não o álcool puro, igual a gente costumava utilizar para limpeza da casa, né? De itens assim. Então, para vocês entenderem, eu trouxe do lado algumas figuras. Então, a gente tem um micro-organismo, em cima uma bactéria, né? Flagelada, que ela tem esse rabinho, mas é uma bactéria, o vírus e um protozoário. Então, o que eles têm em comum? E por que o álcool 70 água consegue matar eles? Porque todos têm uma membrana, né, externa que os protege, que faz com que eles fiquem vivos e bonitinhos para fazer mal à nossa saúde. E esses itens que a gente acabou de falar, eles têm alguns compostos que conseguem quebrar essa membrana, porque essa membrana, ela é lipídica, é lipoproteica que a gente chama. Ela é feita de lipídios, então de gordura, e de proteína. Então, eu achei na internet um desenho bem explicativo para quem não é da área entender como que funciona isso, né? O título é Como o sabão destrói o coronavírus. Então, ó, o vírus está envolto em uma membrana lipídica, que é o que eu acabei de falar. Vírus, bactéria, protozoário, todos eles têm essa membrana, né? E que protege ele é um ser vivo, que também o protege. Então, ele que o isola e protege principalmente o material genético, que é isso que depois ele extrapola e replica e faz mal para a gente, né? Que causa uma infecção. Então, aqui está simulando o vírus do coronavírus e a gente vê, ó, as proteínas ajudam a infectar as células humanas, como se fossem essas anteninhas vermelhas, né? Então, elas se ligam aos receptores das nossas células. E embaixo está explicando como funciona uma molécula de sabão. Então, o sabão, ele tem uma parte hidrofílica, né, que interage com a água, e uma parte hidrofóbica, que também interagem com os óleos e as gorduras. Então, nada mais é do que isso. E a água consegue carrear, né, levar para dentro dessa célula, dessa bactéria, desse vírus, esse composto. Então, ele quebra essa membrana. Então, na realidade, a água e o sabão, ele é responsável pela quebra da membrana. Quebrando a membrana, tem extrapolamento do conteúdo interno e aí acaba morrendo, né? Por exemplo, o álcool 70. Então, as pessoas têm a falsa ideia que quanto mais forte, melhor. É o contrário. A água que tem no álcool 70, ela facilita essa quebra dessa membrana e faz com que a água permeie dentro da célula, aconteça a lise, né, a quebra dessa célula, e ela morra, né? E aí o álcool faz a função dele de acabar matando essa parte proteica, lipoproteica da membrana. Não sei se eu consegui explicar muito bem, né? Mas enfim, é assim que acontece. Por isso que é tão importante, a gente vem falando muito de água e sabão e álcool, então eu quis explicar o que acontece numa célula, num vírus, tá bom? E aí do lado só tem diferentes tipos de vírus para vocês verem, que nem todos têm o mesmo formato, né? Tem vírus que são encapsulados, e ali a gente tem, como é o vírus do HIV, você vê que o formato dele é muito parecido com o do coronavírus, igual também o vírus influenza, que é o da gripe, o da hepatite, o do ebola, que parece uma minhoquinha, né? O adenovírus.
Então, tem vários, até os vírus, eles têm diferentes formas também, mas todos essa mesma constituição de membrana lipoproteica. Acho que é importante a gente fazer, nesse período que a gente está passando, né? A gente viu também que um dos cuidados é a gente exercer a cidadania, então a gente tomar muito cuidado com o nosso comportamento. Então, por exemplo, a gente está vendo que estão abrindo lojas, né? Alguns restaurantes, pessoas viajando. Então, que a gente tem o dever de evitar aglomerações e ter bom senso, porque essa guerra ela ainda não está ganha, né? Acho que nem perto do fim, porque a gente ainda não tem um medicamento tão efetivo. Todo mundo sabe que a gente está em busca aí de vacinas, temos algumas promessas, mas não imediatas, né? Nós vimos não sei se alguém acompanhou, mas essa semana teve aí uma derrota na vacina que estavam bem esperançosos da Oxford, né? Que está em parceria com a AstraZeneca, uma das que mais estavam avançadas, está causando muitas reações adversas graves e eles suspenderam por um período o desenvolvimento da vacina, que já estava em fase 3. Então, agora a que está mais adiantada é a da Pfizer, né? Tem algumas parcerias aqui no Brasil com algumas instituições, mas a gente também é muito desconhecido ainda, né? Que reações adversas, quem vai poder tomar, quem não vai. Então, ainda é cabível esse exercício da cidadania e evitar aglomeração e se preservar ao máximo, né? Não custa, né? Então a gente viu aí nos feriados muitas pessoas indo à praia, né? E até também na internet fala, eu não quero mandar meu filho para a escola, mas eu vou para praia. Então é um contrassenso, né? Então a gente realmente tem que pensar nas nossas atitudes e nas nossas ações. Outra coisa boa para a gente manter a saúde física é uma alimentação saudável, uma boa hidratação, prática de exercícios com cautela e evitando aglomeração e sempre utilizando máscara, né? Quem possui doenças crônicas, não abandonar o tratamento, a visita aos especialistas por medo de contaminação, mas redobrar os cuidados, né, e manter o seu padrão de tratamento. Então, hipertensão, cardiopatias, tem várias pessoas que fazem um acompanhamento e que às vezes com medo da contaminação se refugiam em casa e podem ter um outro tipo de malefício. Então, os tratamentos eles devem ser continuados, né, com seus respectivos médicos e acompanhamentos, né? Cautela com os remédios milagrosos, né? A gente já falou bastante, até no grupo, um pouco de cloroquina, hidroxicloroquina e tudo mais. Então, a única coisa que a gente sabe realmente que é um fato que ajuda, né, que é comprovado no mundo inteiro, é logo no início da doença a utilização de anticoagulantes, porque é um vírus que, como ele infesta, ele pode, principalmente, né, o maior alvo é o pulmão, mas pode ser qualquer órgão, eles falam, porque tem pessoas que estão tendo cardiopatia, estão tendo AVC, várias outras sequelas com a contaminação, mas é o anticoagulante. Então, o início do tratamento da COVID, a primeira coisa que eles fazem já é utilizar esse medicamento. Então, isso se mostrou muito eficaz. E também tem um ótimo estudo, já com bons resultados, a utilização de corticoides via endovenosa, mas para pacientes que estão entubados, né? Então, também não adianta sair tomando corticoide à torta direita, que não vai resolver. É um caso específico, um caso mais grave da doença e intravenoso, que está dando bastante resultado, né? Com a mudança da rotina também, né? Tem muitas pessoas que estão trabalhando home office, por exemplo, eu. Então, a gente também tem que tomar um outro tipo de cuidado, né?
a gente se alongar, então profissionais da saúde indicam que sejam feitas pausas e que a gente se movimente, se alongue. Essas pausas devem ter no mínimo aí 5 minutos, né, a cada 1 hora de trabalho, preferencialmente que sejam ativas, então isso quer dizer caminhar, se alongar, se esticar, fazer algum tipo de exercício. E os psiquiatras também aconselham que as pessoas evitem ficar muito focadas em notícias sobre a pandemia, porque daí a gente vai entrar numa outra questão que a gente viu que está relacionada à saúde, né? Que é a nossa saúde mental. Então, é essencial a gente... Aí as fotos dizem, né? Um pouquinho sobre ter bons pensamentos, o nosso coração está alinhado com o nosso cérebro, né? A gente não fazer... Porque geralmente nós somos os nossos maiores inimigos, né? Com os nossos pensamentos principalmente. E a outra fotinho mostra hábitos saudáveis, né? Se exercitar, o cuidado com a hidratação, o home office com responsabilidade, a meditação, a gente se achar bonita, passar um batom de vez em quando, então manter a autoestima, não ficar muito focada em notícias ruins, né? A leitura, então também um momento de ócio, né? Que também faz bem. Então, aqui está falando praticamente isso, eu vou ler, né? Mas pensar constantemente na doença pode causar sentimentos que aumentam o sofrimento emocional, nervosismo, ansiedade, tensão, sensação de perigo iminente, aumento da frequência cardíaca, sudorese e tremores. Tudo isso é o quê? É a gente mesmo, né? A somatização que o nosso próprio cérebro, o nosso próprio eu faz com o nosso corpo, né? Evitar informações excessivas, consumo exagerado pode gerar estresse e medo, né? Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou me infectar, aquela coisa louca. Você viu quantos mortos? Meu Deus, está cada dia mais aumentando. Não vai mudar um pouco a situação, como a gente viu, a gente também tem que ser protagonista, né, e exercer a nossa cidadania e fazer o melhor que a gente pode, tomar os cuidados pessoais. Proteger as nossas crianças, né, sem fomentar nelas o medo, o pânico, então encontrar formas positivas de falar sobre isso, deixar também que elas se expressem as suas fantasias e medos, e acho que acolher, né, de uma maneira positiva e ensinar de uma forma simples e lúdica tudo o que está acontecendo e aproveitar esse momento para fazer atividades em família, tá mais próximo, né? Do mesmo jeito, cuidar dos nossos idosos e manter contato virtual ou regular, aqueles que conseguem, ou então tomar todos os cuidados, mas não abandoná-los, né? Porque às vezes tem alguns que não entendem essa situação que a gente está passando. Então é muito importante a gente também manter o contato e cuidar bem deles, porque eles são um grupo de risco, são mais sensíveis, alguns já têm algumas doenças pré-existentes, então é o grupo um grupo de risco muito alto, né? Desacelerar, aproveitar o núcleo familiar e se morar sozinho, arriscar novos aprendizados, né? Culinária, tecnologia, que está sendo um grande aprendizado para todos, inclusive para mim, né? Eu tenho o mocinho do TI aqui, mas durante o dia eu tenho que me virar, então acabei desenvolvendo novas habilidades. Mocinho do TI sou eu. Colocar a leitura em dia e também lembrar, né, que o ócio às vezes pode nos ensinar muita coisa, um tempo conosco mesmo, né? Então, a gente também descansar e se dar um tempo para fazer nada, às vezes faz bem, né? Atividades físicas são ótimas para diminuir estresse e ansiedade. A gente está vendo bastante aula online, em Facebook, no YouTube. Então, também se arriscar nisso, que era uma coisa que a gente não fazia. Ou mesmo também uma caminhada, né? Sozinho, de máscara, dar uma voltinha no quarteirão, evitando aglomeração, mas também faz bem. E momentos como esses são desafiadores, porque nos damos conta das nossas fragilidades, né? Vulnerabilidades, e acho que principalmente esse sentido de finitude,
que a qualquer momento a gente pode ir embora, né? A gente que tem uma doutrina, a gente acredita numa outra coisa, mas mesmo assim a gente ainda, né? A gente brincou outro dia que tem uns aí que tem medo de morrer, né? Então, eu acho que de uma maneira geral a população entendeu isso, né? E é importante não entrar em pânico, aproveitar o momento para fortalecer, né, essa percepção dessa nossa interdependência, que somos interligados, né, mais do que a gente pensa, e criar processos de solidariedade mútua. E cuidar de si também é cuidar do coletivo. Né? Então, a gente também tem um olhar mais caridoso para o próximo, mas também saber que quando a gente se protege, se cuida, a gente também está evitando a doença para o próximo. Manter a fé e as atividades religiosas e espirituais, caso elas façam parte da nossa rotina. Também é importante para a saúde mental, né? Como a gente bem sabe. Mas nesse momento elas precisam ser mantidas de longe de aglomeração e espaços fechados. E amar o próximo é também cuidar da sua saúde e do bem-estar coletivo. Reforço o que eu estava falando antes, né? E faz o link com o que a gente também vai falar agora, né? Que para a gente também é uma definição de saúde, a questão espiritual, né? Então, como que a gente cuida e como fica a saúde espiritual com a pandemia? Aí eu procurei algumas questões relacionadas com a felicidade, né? E no livro dos Espíritos. Então, a gente fala muito em felicidade nesse momento também, né? De pandemia, e muitos sentimentos estão vindo à tona. Mas a gente se pergunta, a gente pode ser feliz ao tempo todo? Então, na questão 920, fala, o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode-se na terra. A questão 921 fala, concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas quando isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Então, o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência num plano grosseiro. Tem relação também com a nossa saúde mental, que eu falei, né, agora há pouco. Acho que essa questão vem bem a calhar e complementa isso que a gente falou. E a questão 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Né? Então, eu acho que também responde várias questões e pode ser feita uma bela correlação com o que a gente está vivendo nesse momento, que é a felicidade também é você ter a fé que tudo vai dar certo, né? Porque às vezes em quando a gente acha que está dando tudo errado e a gente acha que é para o nosso mal, mas na maioria das vezes é para o nosso bem e para nos ensinar algumas lições, né? Alguns ensinamentos que a gente não teve a oportunidade de aprender, né? De uma maneira mais, como que eu posso dizer, voluntária, né? Então, e como é importante a gente achar que tudo vai dar certo, a gente ter fé, a gente ter esperança, porque sem fé e sem esperança a gente perde o sentido, né? Então, e essa vontade de sempre querer melhorar, querer progredir, tanto nessa vida, como a gente está fazendo, né? Tentando se educar e ter cada vez mais informações para a gente desenvolver mais no futuro, né? E ser um espírito melhor e mais
educado e com mais sabedoria, né? Questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que nos une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade do que avançam mais que eles e a aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja. Sabem que eles dependem alcançá-la e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sintam-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Então, acho que essa é uma questão que nos remete à busca constante, né, da melhoria, do sentimento de felicidade, de você estar livre de qualquer inveja, ódio, ciúme, rancor. Acho que nessa nossa existência a gente ainda está engatinhando em relação a isso, mas isso sim é a felicidade, foi a descrição da felicidade plena, né? Então, nós como encarnados aqui, nós temos alguns momentos, mas a gente sabe que é um caminho que a gente está trilhando. Então, a gente não vai ser sempre feliz, 100% do tempo, mas também não podemos ser 100% do tempo miseráveis e tristes, né? Pelo contrário, a gente tem que fazer a nossa parte e cada vez mais trabalhar para sermos felizes, né? E sermos pessoas boas, espíritos bons, né? E fraternos. E aqui eu coloquei as referências bibliográficas, da onde eu procurei alguns itens, né? Da OMS, do Livro dos Espíritos e também de um site bem legal de uma associação brasileira de ensino de psicologia. E aqui tem, para quem às vezes medita, né, um pouco, tem algumas frases, mas que eu acho que cabe bem no nosso dia a dia, né? Então, fala da nossa fé e do que a gente tem que fazer diariamente. Entrego, então a vida se encarrega das lições que preciso aprender. Confio, minha consciência se amplia com cada experiência vivida. Aceito, permaneço aberto e disponível a todas as situações que a vida me trouxe. E agradeço com o coração aberto e confiante. Estou pronto para mais um dia. Então, é com essa mensagem que eu queria encerrar aí a minha apresentação, certo? E obrigada, né, a todos pela atenção, pela paciência. E se tiverem algumas perguntas, estou à disposição. Opa, acho que o pessoal vai ter um monte de pergunta aí, Sim. Foi muito boa a sua apresentação, muito bacana, muita informação legal, foi muito rica em informação para a gente. Eu queria fazer, antes até do pessoal começar a fazer perguntas, um comentário, foi do início da sua apresentação, falando no aspecto da saúde, né, física nossa, com relação à mudança de hábitos que a gente acabou tendo, né, de lavar as mãos, de usar máscara, tal. Estava vendo esses dias, a Reuters publicou uns dados de alguns países, foi da China, do Canadá, não me lembro se da Nova Zelândia, por conta dessa mudança de hábitos nossos, assim, de usar máscaras, de ter mais asseio com as mãos, de deixar sapato fora e tal. A gripe sazonal, nesse ano... Diminuiu. Assim, parece que foi da China, foi assim, diminuição de 90%.
Foi uma coisa absurda. Obviamente que o nosso comportamento dentro dessa pandemia que a gente está vivendo hoje, ele é excepcional, né? Sim. A gente não vai, depois que a vacina tiver, eu tenho certeza que a gente vai voltar, né, a viver o modo Bangu de viver, né? Mas eu acredito que se a gente tomasse um pouco mais de cuidado, né, com lavagem de mão, ou até ter essa consciência, aprendendo com os orientais, por exemplo, na Coreia, na China, no Japão, eles, quando estão gripados, eles portam a máscara, usam a máscara quando pegam o metrô, quando estão junto das pessoas, sim, né? sim. Acho que é uma reflexão para a gente fazer, que de repente a gente viveria com mais saúde, né, menos suscetível a doenças Sim, contagiosas, se a gente talvez conseguir, no mínimo que seja, mas desses hábitos que a gente desenvolveu agora, né? Escola você Paulista de Medicina também fez esse estudo. Parece que reduziu em torno de 87% gastroenterites, então, que é as chamadas diecas, né? As diarreias, as desenterias, que praticamente é por isso, devido à não sanitização das mãos, e também, pasmem, quase 90% dos casos de conjuntivite. Porque a mesma coisa, a gente sempre está coçando o olho, levando a mão no olho. Então, as pessoas estão mais atentas realmente, daí com medo, né? É lógico que você não vai coçar para você falar, ai meu Deus, o coronavírus. Então, diminuiu tudo. Isso mostra... Olha lá a Elaine coçando o olho agora, ó. Já captei e tá gravando. Tá, né? Gravando e vai pro YouTube aí. Mas mostra exatamente isso. Como a gente é porquinho, né? Como a gente não tem a noção, né? A gente não tinha noção do mal que a gente podia fazer. E como nós somos as maiores fontes de contaminação, como eu falei, né? É verdade. Muito bom, Sim. Vamos lá, pessoal. Quem vai levantar a mãozinha? O Silvio, a mão nervosa, sempre ele levanta primeiro. Vai lá, Silvio. Depois a Sidoca vai. Oi, Sim. Nossa, Sim, parabéns, hein? Show de bola, hein, mulher? Obrigada. Tarimbado, hein? Já era. Pode seguir carreira. Pode pôr no currículo. Tá bom. Ô, Sim, a gente tem o hábito, né, como seres humanos, espíritos que somos, mas vamos falar de seres humanos, de sempre ver o mal das coisas, né? E pela sua apresentação ficou bem claro, como a doutrina nos ensina, que de todo mal pode sair um bem, né? E pelo que eu vi, depois que você colocou, bem colocado, o quanto de bem saiu dessa pandemia, nessa questão que o Alvinho colocou aí, né? Do asseio, né? Como você colocou a questão do sapato, de você tirar o sapato, coisas tão simples do dia a dia, né? E que nos traz essa reflexão dessas mudanças de hábito mesmo, não é isso? É isso mesmo. Eu quis mostrar tanto do dia a dia, né? O quanto isso está contribuindo para a gente, para a nossa saúde. A questão também da gente ficar mais preso em casa, mas que a gente pode fazer várias coisas e aproveitar mais a família, fazer exercício e tudo mais. A gente tá preso, mas não tá preso, né? A gente pode tomar cuidado, a gente pode sair. E a questão principalmente mental, né? A saúde mental e fazer uma correlação com o que a gente também vê no espiritismo, né? Essa questão de felicidade. Como que isso é intrínseco, né? Isso vem de dentro para fora, né? Não adianta ninguém... Não há palestra no mundo que você vai ouvir... sei lá, se Jesus descer aqui e falar, seja feliz. Não, tem que partir de você, né? Eu acho que o intuito foi justamente isso. Foi mostrar aspectos positivos também, né? Mudou muito a nossa vida, mas eu tentei trazer coisas boas, não coisas ruins. E coisas ruins a gente já está vendo todo dia na notícia, né? Porque é isso que dá Ibope. O ruim dá Ibope, né? O bom não dá Ibope. Então, eu acho que a gente tem que fazer justamente ao contrário, né? Show. E você não tentou, não. Você trouxe. Vai lá, Sidoca. Depois da Sidoca, a Roseli. Você queria fazer uma... Não, eu ia falar o que... Aliás, todo mundo adianta quando eu vou falar, viu? O Silvestre já falou do sapato. Se
421 mil tipos de bactéria por atônita. Então, vírus, bactéria, protozoário, né? Então, como você falou, terminando essa pandemia, nós temos que manter certo, tirar o sapato. Aliás, os japoneses fazem isso, né? Sim. No Japão. Olha que importante, eu nunca pensei nisso. 421 mil é muita coisa. É muito bicho andando na sua casa, né, Pois Sidó? é, muito bicho. Nossa, o Silvestre falou isso, que quando eu li aquilo, eu até notei. Eu quero mostrar para todo mundo, sabe? Quero mostrar para todo mundo. Acabou a pandemia, vamos tirar o sapato. Eu, por exemplo, é coisa de, né, gente que já é meio maluca, que estuda, mas todos os sapatos são fora de casa. Eu fiz um armarinho na porta aqui da sala e daí todos os sapatos ficam aqui. Então, a gente já tem o hábito de chegar e já deixar para fora. É lógico, com a pandemia, o que eu fiz? Coloquei um tapetinho, a gente põe um paninho com, né, embebido ali com água e cândida, já limpa a sola do sapato. Também não adianta nada vir da rua, deixar o sapato lá e, né? Então, você já faz uma limpeza. Se vai guardar no armário, já guarda ele limpinho. Mas é um bom hábito, sim, uma coisa que a gente também tem que levar para depois, né? Parabéns, viu? Obrigada. Verdade. Vamos lá. Uma coisa que eu não falei, que eu gostaria de ter falado, é a respeito do PCR, né? Que é uma coisa também muito... Cotonetinho. Então, eu até anotei aqui de colinha, mas para a gente entender o que é, né? Então, o PCR é um teste que ele que detecta realmente a COVID. Então, como a gente sabe e a gente está ouvindo, esses testes rápidos, eles não são confiáveis. O PCR é um teste que você tem que tirar, né, uma amostra de sangue e ele vai identificar se ele tem um particulado do vírus, se está o vírus ativo. E às vezes também você consegue fazer testes sorológicos para ver se você já teve em contato também com o vírus, né? Então tem dois tipos aí de algumas imunoglobulinas, não vou entrar no detalhe porque é muita informação, né, amiga Van? Mas daí dá para saber se você está com a doença ou se você já teve a doença. Só também para informar, uma pessoa ela começa a ter o PCR, ele só dá positivo a partir do segundo dia que a pessoa já se considera contaminada. Então não adianta eu ter a minha primeira febre, eu já sair correndo para fazer um PCR. Provavelmente ele vai dar negativo e eu posso estar contaminada. Então você tem que esperar um pouco, né, a doença se estabelecer para você fazer esse teste. Mas geralmente ele é feito no 10º dia. Então daí ele consegue detectar que realmente a pessoa foi ou não, né? E a doença, eu também anotei isso, ela tem um período de incubação. Por isso que é importante a gente, igual eu falei da nossa educação, né, do nosso senso, da nossa cidadania, porque ela fica incubada no nosso organismo de 12 a 14 dias. Por isso o período da quarentena. Então, nesse período, você é assintomático, parece que você não tem nada, mas você está espalhando gotículas e particulado viral para tudo que é lado. Então, você imagina a quantidade de pessoas que você pode contaminar, né? Eu tinha esquecido de falar isso. E somente depois de 4 a 8 dias de exposição que o nosso organismo ele começa a ter os primeiros sintomas, então a gente fica com essa incubação, tá? E Legal. os sintomas que todo mundo já sabe, né? É como se fosse uma gripe seca, dor de garganta, dor de cabeça, cansaço, tosse seca, mas também a gente está vendo que é muito diferenciado aí em muitas pessoas. Tem gente que acaba falecendo, né? Que não tem a resistência suficiente aí para combater esse vírus, e tem outras pessoas que parece uma gripe branda. Então, os pesquisadores estão também investigando se tem alguma resistência genética em alguns indivíduos, né? Por que uns são quase assintomáticos e por que outros chegam a óbito. Então, também eles estão investigando se tem alguma
alguma questão de DNA, de algum componente genético que faz com que tenha essa diferenciação, tá? E também eu trouxe uma situação que na China o período de incubação está de 2 a 14 dias, e aqui no Brasil o período de incubação ele é mais rápido, é em 10 dias só. Então, que resumo, na China levava-se 4 dias a mais do que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, está mais rápido. E como a gente também tem visto ultimamente aí numas últimas notícias, 2 casos estão sendo estudados porque 2 pessoas tiveram recontaminação. A gente sabe que isso é provável, né? Porque é um vírus, ele muta, então provavelmente a gente pode se recontaminar, né? Então a vacina vai ser útil, mas ela também não vai sanar todos os problemas, porque é igual a gripe, né? Vai mutando e por isso que a gente vai se vacinando e vai mudando a vacina e a gente continua, tá bom? Muito bom. Sobre as sequelas, você podia falar um pouquinho, assim, por favor? Mar, só um pouquinho, a Roseli estava na fila, ela estava com a mão levantada então tá desde antes, rapidinho. Beleza, já. Você pergunta. Por favor. Mas tudo bem se ela quiser entrar agora. Bom, pode seguir você, Roseli, depois a Mar, ela entra. Tá, então, a Silene, foi muito boa a sua apresentação, gostei demais. Agora, eu queria fazer 2 perguntas. Você falou sobre o álcool 70, então a gente não deve usar ele puro, espirrar na mão, nos objetos puros, então faz a mistura com água. E a outra coisa é, se a área dos olhos, né, da boca, tudo, né, se contamina assim facilmente, quando a gente está andando e as pessoas, vamos dizer, sei lá, alguém tossiu, espirrou, estava sem máscara, o olho, os olhos, podem se contaminar também? É isso. A respeito do álcool, né? O álcool que a gente compra geralmente no mercado, ele é 96%. Alguns são, às vezes, 46% que a gente vê, mas geralmente é 96%. Então, o que eu indiquei é a gente fazer uma misturinha grosseira, né? Para chegar a uma concentração de 70%. Na indústria, a gente calcula isso. Na indústria, a gente analisa o álcool e vê a quantidade certa, né? Vê a dosagem certa dele para fazer essa diluição perfeita e ele ter realmente 70%. Em casa não dá para fazer isso. Então, uma receita caseira é você pegar o álcool que você compra 96% e você usa para cada 3 partes de álcool, 1 de água. Então, você vai acabar tendo uma diluição aí aproximada de 70%. O que eu falei é que o álcool puro, se você comprar no mercado e passar na mão, ele é menos efetivo do que o álcool 70%. Ele evapora e ele não tem a água que é o que quebra, que ajuda a quebrar a membrana da bactéria ou do vírus para ele entrar, entendeu? Então, ele não tem um poder sanitizante tão bom quanto o álcool 70%. Na indústria, embora a gente tenha bastante sanitizantes, alguns sabões específicos, né, que a gente chama, tem catiônico, aniônico e tudo mais, a gente usa sempre no final, para fazer asepsia, o álcool 70%, que ele é um excelente sanitizante. Tá? E referente aos olhos, por isso que eles indicam o distanciamento, né? O particulado que sai, por exemplo, de uma gotícula da boca, ele tem uma determinada distância, que por isso que eles estão indicando esse 1 metro, o mínimo 1 metro. Então, o vírus, ele não consegue flutuar no ar, ele cai, ele precipita. Então, não tem chance de você estar andando na rua e entrar o vírus no seu olho, entendeu? Por isso que é importante você manter a distância de 1 metro, de 1 metro a 2 metros, porque é difícil o vírus pairar no ar, vamos dizer assim, né? Ele é pesado, ele cai, ele precipita. Mas só num ambiente fechado, que eu acho que ele fica com aquele vapor, né? Sim. Isso. Por isso que tem que também estar arejado, não estar tão perto, né?
tá com a máscara. Por isso que nos hospitais eles usam óculos de segurança, máscara, aquela viseira, né? Aquele aparato, porque daí não consegue ter nenhum tipo de contaminação, porque eles têm que estar próximo do paciente. Mas andando assim na rua, se você manter o distanciamento, dificilmente você vai ser contaminado pelo olho. Se só até nessa questão do olho, eu já passo para a Mar, muitas pessoas trabalham, tem que trabalhar, a gente sabe, a situação econômica não está favorável, enfim, as pessoas têm que trazer o sustento para casa, e necessitam pegar transporte público. A gente sabe que tiveram algumas medidas, mas mesmo assim a gente vê no noticiário, transporte público cheio e não tem muito como. O uso da máscara mais a viseira, ela deve mitigar bastante ou diminuir bastante a chance, né, de contaminação. Sim, acho que talvez seja o mais aconselhável, né, quando se pegar um transporte público. E cuidado com as mãos, né? Porque o transporte público é um lugar que todo mundo pega, né? Banco para se segurar. Então não adianta nada você ter uma viseira, uma máscara, daí você, né, virar ou fazer assim. Então eu acho que tem que ter a consciência. E a mesma coisa que falam também, eu esqueci de adicionar, o uso de luva. Os médicos falam tem pessoas, às vezes, quando a gente vê na rua, usando luva. Mas a luva dá uma falsa sensação de proteção, porque ela também vai aderir, né, micro-organismos, bactérias, e você acha, tô protegido, né? Acha que é só tirar a luva, às vezes, no momento que você vai tirar a luva, é que cai um particulado, alguma coisa. Então, eles falam que é melhor não usar a luva, porque você vai ter sempre a consciência de sempre lavar as mãos e sanitizar as mãos, tá? Legal. Mar, eu ia pedir para ela falar um pouquinho sobre as sequelas, né, que realmente acontecem também. A gente tem visto muitas pessoas que, apesar de terem se recuperado, elas estão aí fazendo fisioterapia e outros tratamentos por conta é um vírus, assim, muito cruel, né? Ele castiga bastante, mesmo algumas pessoas depois da recuperação. O que a gente tem visto bastante tem aumentado, ele também tem causado bastante, eu também procurei isso, né, como notícia, assim, para ver, índices de AVC, então tem aumentado, até por causa dessa questão da coagulação, que ele mexe muito com a coagulação, problemas cardíacos também, então muitas mortes, às vezes, podem ser ocasionadas não por problemas respiratórios, né, e pulmonares, mas AVC, ele é um vírus, na realidade, sistêmico, o que eles estão falando. Ele tem mais afinidade com o pulmão para se reproduzir, então ele achou o pulmão um lugar gostoso e acolhedor para se reproduzir, mas ele é um vírus sistêmico, então ele pode causar várias comorbidades, né? Tem pessoas, como eu falei, que se recuperam muito fácil, mas muitas pessoas também ficam sequeladas, estão principalmente com problemas respiratórios, tem que fazer fisioterapia respiratória, não voltam completamente com a função pulmonar, né, que a gente vê, tem ainda dificuldade de respirar depois de meses de término de ciclo de contaminação. Eu tenho um exemplo aqui na frente, né? Minha vizinha, os dois vizinhos, o marido e a mulher ela ficou com problemas respiratórios até hoje, então ela vive com falta de ar, ela desenvolveu como se fosse uma asma, uma bronquiolite, e ela não tinha nada, então foi depois do Covid. Mas depende, né, Má? É isso que é uma incógnita para a ciência. Se fosse ABCD, uma receita de bolo, seria mais fácil lidar com ele. Mas cada pessoa tem um sintoma, cada pessoa tem um tipo de sequela, mas o que eles estão vendo ele pode se reproduzir também em qualquer outro lugar. O pulmão é o órgão de preferência, mas ele pode causar várias outras comorbidades.
Uma coisa interessante é uma pessoa muito próxima a mim teve o vírus e falou, eu também vi acho que um moço que fez uma reportagem. E por isso que o medicamento padrão de entrada é o anticoagulante. Falou que muda a cor do sangue. O sangue da pessoa, quando ela está no ápice da contaminação, né, na replicação viral, quando ela está mal, o sangue fica muito mais escuro. Então, isso é um indício de coagulação, né, de problema de coagulação. Ele mexe na cascata de coagulação do corpo. Por isso que ele pode causar todos esses problemas circulatórios também. É impressionante, né? Acho que podia mudar o nome da doença de Covid para roleta russa. É uma roleta russa, você não sabe o que vai acontecer, né? Quem mais tem perguntas? O Amorim abriu o vídeo, acho que ele quer fazer uma pergunta. Ai, Amorim, que medo! Não, vou fazer só uma declaração. Diga. Você falou que precisa passar batom todo dia. Eu não. Mas eu te desafio a fazer um moicano, Amorim. O máximo que eu consigo fazer é moer cano, porque aqui, ó, não dá para fazer muito. Muito legal a palestra, viu? Obrigada. Quem mais, gente, tem perguntas para si? Vamos aproveitar. A Aldinha abriu. Vai lá, Aldinha. Sim, uma delícia te ouvir, viu? Muito bom. A respeito da vacina, você acha que... Eu sei que isso aí não tem uma data, não tem como prever, mas o que você poderia falar a respeito do surgimento de uma vacina, um prazo, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Imagina a corrida maluca que não está sendo entre as indústrias, né, Alda? Sim, porque quem chegar primeiro vai ganhar milhões, né? Então, tem por trás disso uma questão monetária muito forte e interessante, né? Primeiro, eu acho que de levar a marca. Então, a gente sabe o que eu tinha falado, a gente sabe quem está na frente é a Pfizer e a AstraZeneca. Essa semana, a AstraZeneca, né, puxou um pouco aí o freio de mão. Então, a Pfizer está prometendo até o final do ano já ter a vacina. Ela já está em fase 3. Então, quer dizer, já está começando já fez teste, já daqui a pouco vai começar a publicar aí os estudos. Até agora não falou nada contrário, né? Aqui entre nós, eu acho que é uma bênção, porque é uma empresa também bem ética com essas questões de qualidade, né? Eu tomaria uma vacina da Pfizer, mas teria muito medo de tomar uma vacina da China. Então, tomara a Deus que a Pfizer consiga desenvolver logo essa vacina, porque é uma empresa muito idônea e é muito forte no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, né? E a gente também sabe que os Estados Unidos têm essa questão de competição, de querer ser o primeiro, o melhor, né? Tem um caráter político muito forte atrás de tudo isso, né? Então, eu acho que eles estão fazendo das tripas coração para tudo dar certo. Tem apoio do governo e de muitas entidades também, né? Mas eu acho que até o final do ano sai sim, só que eu também acho que vai ter que ser com cautela, né? Não é toda a população que vai poder ser vacinada, é tudo muito novo. Vou dar o meu exemplo, né? A gente está vendo em comunidades, em sites que eu estou agora olhando mais, pessoas com esclerose múltipla que tem... eu sou um típico caso que é uma incógnita. É melhor se vacinar ou não? Porque a gente toma imunossupressor para diminuir o nosso sistema imune. Aí, como reagir a uma vacina que é nova, que você não sabe, que você não... contraindicação, né, efeito adverso, você não sabe. O que a gente sabe nós não podemos tomar vacinas com vírus vivo, porque como o nosso sistema imune é prejudicado, é reduzido, então eu tenho risco de desenvolver a doença. Um exemplo de vacina de vírus vivo, febre amarela.
Então, a grande chance de eu tomar a vacina da febre amarela e eu desenvolver a doença é altíssimo, é totalmente proibido. Agora, quando é um vírus inativo, né, que é só uma partezinha quando eu mostrei aquele vírus, é um pedacinho da casquinha daquele vírus, só para desafiar seu sistema imune e ele começar a trabalhar, então geralmente é mais seguro. Mas eu tenho fé, e é uma corrida maluca, né? Acho que quem chegar primeiro vai ganhar milhões e milhões e milhões e milhões. Na parte financeira da coisa, né, quando teve o anúncio tanto da Pfizer como da AstraZeneca, a bolsa elevou muito o valor das ações, né? E agora que a AstraZeneca parou, que ela falou, não, vou dar um tempo, a ação dela caiu na bolsa, né? Tem caso. Então, tem a outra... tudo isso também. Na verdade, assim, eu estava lendo que há mais de 170 vacinas em desenvolvimento. Cada uma num estágio diferente, né? Enfim, a gente nunca teve, acho que, uma corrida tão grande na história da humanidade. Em prol de uma doença, assim, né? Exato. De uma vacina, para uma cura. Né? Amorim, vai lá. Não, falando sobre vacina, tem a Rússia também, né? Que está anunciando um monte de coisa. São tantos produtores, nenhum deles vai ter capacidade de produzir para toda a população em curto prazo. Então, mesmo que algum chegue primeiro, os outros também vão ter espaço e vai haver até uma comparação entre a capacidade de imunização entre elas, né? Então, de certa forma, é até bom que existam vários desenvolvimentos para que possa acontecer essa comparação. E para imunizar, né, a população de uma maneira uniforme, né? E é lógico, quem conseguir chegar primeiro, Amorim, vai ter a patente, né? Então, se outro quiser produzir, vai ter que pagar para produzir, né? Mas, com certeza... vai ser desenvolvida. Uma outra patente. Exato. Acho que a gente vai acabar tendo várias vacinas. Várias patentes, né? Várias patentes. Vários desenvolvimentos, Desenvolvimentos diferentes. Umas são RNA, outra é o vírus inativado, né? Então, enfim, acho que a gente vai ter... talvez vão ser complementares, né? Ou uma vai atingir uma parte da população mundial, outra assim. O que é bom é isso, né? Que essa corrida, ela acaba estimulando vários pesquisadores ao redor do mundo inteiro e que, de todo modo, a gente vai ter uma vacina em tempo recorde, né? Nunca... É verdade. E até essa parada da AstraZeneca aí ajuda outras empresas, né? Porque o pessoal às vezes está meio desanimado, fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí a AstraZeneca, não deu certo, então vamos correr a gente aqui que talvez dê certo, vamos por outro caminho, né? A gente estava tentando fazer o mesmo lado, vamos para outro lado. Às vezes são linhas de pesquisas diferentes, né? AstraZeneca é a da Oxford, não? Isso. É a que tem parceria com a Oxford, Quem mais, gente? Tem perguntas aí para Silene? Vamos aproveitar. Ela vai fazer da Minha amiga farmacêutica, tem alguma colocação a fazer? Eu estou de acordo com tudo que você está falando. Estou adorando tudo isso. Parabéns. Muito obrigada. É uma delícia. Ô, Silene, agora você pode dar aquelas receitas, remédio. Eu tô com uma dor aqui meio... Que remédio tomo? O que pode tomar com o quê? O que não pode misturar com o quê? Eu tô pensando em tomar um vinho e posso misturar com antibiótico hoje? Não! De jeito nenhum! Tem mais, gente? Quer fazer perguntas aí para si? Eu vou falar só. A Pfizer é americana, né? E a AstraZeneca é suíça, se eu não me engano. O Trump garantiu que em novembro sai a vacina. Isso aí tem um monte de guerra política. O Putin, eu sei. Até a filha dele tomou a vacina lá, então a gente não vamos esperar, porque isso aí tem muito interesse comercial. Político, comercial por trás. Então, não é só de salvar vidas, né? Não, é verdade.
Vamos esperar o que mostra melhor aí são os testes, né? As fases clínicas dos testes aí sendo publicados com transparência, enfim. Vamos respeitar a ciência aí, né? Mas você vê que legal, né? Quando que a gente também ia falar isso abertamente? Porque fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 é um item de pesquisa clínica, é uma coisa que só o farmacêutico e quem é do meio fala, né? Agora está na boca do povo também. Então, você vê como é legal algumas coisas acontecerem para trazer conhecimento para a gente também, né? A gente está entendendo um padrão que é para qualquer desenvolvimento de um fármaco, tem que passar por essas etapas, né? Então, imagina, todo medicamento que a gente consome hoje passou exatamente por tudo isso. Sim, é verdade. Bem lembrado, se assim, outro lado bom aí que, né, se é que pode sim, que a pandemia acabou trazendo é exatamente isso, né? A gente ficar atento, a gente ir atrás da informação, buscar, não achar que também a partir de agora a gente virou um farmacêutico ou, né, médico, mas assim, mais conhecimento e até aquilo que a gente havia comentado no início, né? O conhecimento da sanitização das mãos, aí, de ter mais higiene para evitar a gastroenterite, para evitar a contaminação por essas... Conjuntivite e tudo mais. Enfim, acho que muita coisa veio ao nosso favor. Lógico, se a gente souber utilizar essas informações e usar essas informações e praticar aquilo que a informação traz, né? Então vai ser benéfico para nós. Quem mais, gente? Fala, Fabinho. Até a palestra de hoje, né? Fazia tempo que não tinha aula de ciência. Que a Silene não viu os comentários, eu vou ler aqui para você, para ficar legal, né? Tá aqui. A Martinha falou, muito bom, parabéns, seu Roberto, parabéns, Silene, bem esclarecedora a sua palestra. O Fabinho, que acabou de falar agora, ele falou, muito bem explicada essa palestra. Tema abordado com boa profundidade e bastante compreensível. Olha aí, viu? Que legal. Obrigada. Posso ser professora, Fabinho? Tem futuro. Tem futuro. A Aninha falou, parabéns, amiga, excelente. A Silene parece que está congelada. Silene? Eu não, tô aqui, ó. Não, a imagem está congelada aqui. Mas pode ser só para mim, enfim. Quem mais, gente, quer fazer alguma pergunta, comentário? Bom, a gente está chegando no finalzinho. Bom, adorei. Eu vou dar o meu depoimento. Gostei de fazer, me dediquei. Passei o meu 7 de setembro procurando, pesquisando, lendo o livro dos Espíritos, que eu também aprendi bastante, né? Que acho que isso foi muito bom também. Falar sobre a felicidade, né? Que eu acho que... E tentei fazer exatamente isso que o Silver falou. Tentar trazer coisas boas, né? De tudo isso. Tirar lições positivas dessa pandemia. E o que mudou do lado positivo para a gente. E fazer uma correlação entre a vida real, né? O dia a dia, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual também, né? A nossa fé. Certo? Espero ter atingido o meu objetivo e que vocês tenham gostado. Bom, eu pessoalmente... Parabéns, foi ótimo mesmo. Foi ótima a palestra. Só não está sendo ótimo o Amorim comendo aqui na frente. O Amorim divide, Amorim. O que você está comendo, Amorim? Hoje é ele que vai mandar o iFood, não o Álvaro. Eu estava quieto, a Suzete que veio trazer para mim isso aqui. Ontem era amendoim. Depois ela me dá bronca que eu fico comendo aqui. Pronto, já parei. Tadinha. Não, toma, é brincadeira. Bom, foi excelente, foi muito boa, foi bem esclarecedora, como disse o Fabinho, né? Tema profundo, mas explicado de forma simples, objetiva, foi muito bacana. Para a primeira palestra, né? Sensacional, foi muito bom. Então, Virão outras. Com certeza. Se prepara aí que você será convidado. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso tempo aqui, 9h30 em ponto.
Valeu, Silene, mais uma vez. Obrigado a todos pela presença. Um bom fim de semana para todo mundo. Aproveitem aí. Não esqueçam de lavar as mãos, sapato fora, higiene, né? E vamos lá, vamos enfrentar esse vírus aí. A gente vai derrotar ele, se Deus quiser. Pessoal, então... O Marcel está falando que travou o dele. Eu vi que tinha dado uma travada na imagem da Si, mas depois eu vou baixar o vídeo e disponibilizar ele lá no YouTube. Então, pessoal, bom fim de semana para todo mundo. Ó, a Silene está entrando aqui, acho que ela vai dar um tchau. Pera aí, só um pouquinho. Vai dar tchau. A mãe da Roseli, que gracinha. É uma gracinha. Aí entrou Silene de novo. Tá entrando. Aí... Já quer dançar. Já quer dançar. Aí, ó, ela pode falar que já começa a dançar. Aí, Silene, voltou, então. Tchau. Agora você está... Você está aprovada, viu, Silene? Olha aí, ó. Tá toda feliz. Um beijo, pessoal. Bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você me beijo na mamãe. Tchau, gente. Tchau, amiga da Silene. Foi bom ter você.